Olá para você que está nos acompanhando pelo portal TV Medicina e Saúde e também pelo nosso canal no YouTube. Eu estou com o Thiago Stefanello, secretário municipal de saúde de Cascavel, que vai nos atualizar sobre o plano municipal de vacinação contra a Covid-19. Tudo bem, secretário? Obrigada pela entrevista, seja bem-vindo. Tudo bem, Soraya? Sempre um prazer poder estar levando informações para a nossa comunidade, para todos aqueles que nos acompanham e esclarecendo as dúvidas, e as principais perguntas aí das pessoas sobre a imunização da Covid-19. Perfeito. Posso chamar de Thiago? Com certeza. Então tá bom. Thiago, as 399 prefeituras do estado imunizaram cerca de 98.400 pessoas, segundo a Agência de Notícias do Estado, nessa sexta-feira, né? Queria que você atualizasse os números aqui de Cascavel. Isso. Cascavel, até no dia de ontem, até o final da quinta-feira, tinha realizado aproximadamente 7.300 doses de vacinas aplicadas já aqui na nossa cidade. Certo. Nessa sexta-feira, ao longo do dia, devemos vacinar em torno de mais 800, 900 pessoas. E pretendemos chegar até terça-feira com um número de 10 mil pessoas imunizadas. E aí, a partir da quarta, um novo plano, um novo funcionamento dessas vacinas, já que nós devemos ter preenchido o principal público-alvo aí. Perfeito. Bom, o plano de vacinação municipal, elaborado aqui por você, segue a lógica dos planos nacional e estadual, né? Você explicou já no primeiro momento a ordem prioritária da vacinação e todas as suas fases. Como é que está transcorrendo a campanha, considerando aí o episódio fura-fila que a gente já acompanhou, exoneração de servidor e até as finalizações dessas fases, como é que estão? Isso. Essa primeira fase ela é até mais fácil de controle, porque nós temos as listas diretamente realizadas pelas instituições, pelos hospitais aqui do município, públicos e privados, pelos serviços ambulatoriais do município. Tivemos um episódio por uma servidora que é da Secretaria de Saúde, mas está lotada numa outra pasta e acabou se utilizando da boa-fé dos servidores e acabamos tendo esse episódio lamentável. As próximas fases, elas abrem o público para todos os profissionais de saúde das clínicas privadas, como qualquer cirurgião dentista, qualquer fisioterapeuta, para as farmácias privadas, e isso haverá um trabalho muito maior para a nossa equipe de comprovação de vínculo dessa pessoa que está trabalhando ou não nesses locais de saúde. Então, a gente tem uma preocupação de reforçar isso, de reforçar para as próximas fases essa metodologia de fiscalização e também logo na sequência entre os idosos. Que aí é um pouco mais fácil, porque com a carteira de identidade fica fácil você identificar se a pessoa tem direito ou não. Existe um critério, uma logística muito rígida que toda a secretaria, enfim, vocês organizaram para que não acontecesse esse tipo de episódio. A gente percebe isso nas suas falas iniciais e a do Paranhos também. Como que vocês pretendem evitar que esse tipo de episódio aconteça futuramente? Então, o município ele decidiu fazer a aplicação de todas as vacinas. Em campanhas de vacinação anteriores, poderíamos ter direcionado essas vacinas para os hospitais e o próprio hospital faria essa aplicação, mas nós não teríamos o controle se essas doses estariam indo para as pessoas que realmente precisam. Certo. Então nós optamos para que os aplicadores sejam 100% funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Orientamos, treinamos e capacitamos eles para isso. O episódio do fura-fila é porque a pessoa se utilizou de ser uma servidora pública e de ser da Secretaria de Saúde. E isso, talvez pela boa-fé dos nossos servidores, acabaram cometendo essa falha, já que ninguém entra na sala de vacinação sem ter passado por essa triagem. E essa pessoa se beneficiou disso por ser justamente uma servidora e acabou ali comprometendo o trabalho. Mas é uma falha em mais de 7 mil doses de vacinas aplicadas, nós precisamos corrigir alguma coisa internamente, mas com certeza o trabalho está sendo bem feito. Tá certo. Bom, Cascavel recebeu 11.081 doses, é isso? 11.161 doses certo. Oficialmente. Aí entre a maior parte das doses do laboratório Sinovac e também da AstraZeneca, né? Hoje a Secretaria de Estado liberou mais 19.600 doses para 7 regionais. A de Cascavel, a nossa regional, foi contemplada também, secretário? Não foi, porque Cascavel está um pouco à frente dos demais municípios na quantidade de doses. As doses que nós recebemos, as 4.500 e poucas doses, 4.710 doses da AstraZeneca e as 6.451 doses da Coronavac, elas nos dão a cobertura suficiente
para preencher toda a prioridade 1 dos idosos asilados e dos funcionários, das pessoas com mais de 18 anos com deficiência institucionalizadas, os idosos acamados acima de 80 anos e esse primeiro grande grupo de trabalhadores que é dividido em 10 faixas e nós estamos já na 8ª. Nós temos vacina suficiente para, até semana que vem, vacinar esses 8 principais grupos da saúde, enquanto outras cidades e outras regionais ainda não têm esse quantitativo de vacina. Então, por isso que o Estado optou por mandar para esses locais que têm menos vacina. Tá certo, então. Como funciona a logística de distribuição? É por ordem de chegada, digamos, veio Coronavac primeiro, vocês definiram para determinado grupo. Como que vocês fizeram? Eu quero saber quem recebeu qual tipo de vacina, Exato. Entre a AstraZeneca e a Sinovac. Conforme chega, vai entrando na ordem de forma cronológica. A pessoa que é vacinada, ela não consegue escolher, ela não pode escolher por Coronavac ou por AstraZeneca. Ela é informada no momento da vacina. Quando ela chega na cabine, ela é informada. A sua vacina é da Coronavac. Caso não queira tomar, ou da AstraZeneca e não queira tomar, ela assina um termo de recusa e não recebe a vacina. A vacina é destinada para o próximo. Então, mediante acabou as doses da Coronavac, entraram as doses da AstraZeneca e assim por diante as próximas que forem chegando. A grande questão é, quem vacina com Coronavac obrigatoriamente precisa da segunda dose da Coronavac, até 21 dias. Já quem vacina com AstraZeneca precisa da segunda dose obrigatoriamente da AstraZeneca, mas num prazo de até 120 dias. Essa é a grande diferença. Certo, a Coronavac já tem assegurada a segunda dose para quem tomou. A AstraZeneca vai ter que esperar a nova remessa. A Coronavac nós recebemos 6.451 e já tem mais 6.451 no estado, que virá próximo de dar esses 21 dias. Então isso não tem problema para as pessoas que tomaram. A da AstraZeneca, como existe um prazo de 120 dias, o Ministério da Saúde entendeu que é possível vacinar 100% dessas doses já neste momento, porque eles conseguirão nova remessa dentro desses 120 dias. Como essas doses deverão ser fabricadas no Biomanguinhos, na Fiocruz aqui no Brasil, é plenamente possível que isso realmente aconteça. Certo. Secretário, considerando o planejamento feito até aqui, há um calendário capaz de garantir a imunização de toda a população de Cascavel em 2021 ainda? Não, eu creio ser muito difícil isso, e até o momento o Plano Nacional de Imunização ele só prevê 4 fases, 4 grupos prioritários. Não há nenhuma perspectiva ou nenhuma notícia neste momento que as demais pessoas serão vacinadas na sequência. É como a vacina da influenza A, por exemplo. São grupos que vacinam e as demais pessoas da nossa sociedade, da nossa população, elas só têm acesso na via privada, não têm acesso pelo SUS. Então, neste momento, quando nós encerrarmos a 4ª fase, que está previsto lá, os professores, as Forças Armadas, o pessoal do transporte público, não há nesse momento nenhum indicativo de que haverá vacinas para as demais pessoas. Tá certo. Nós estamos na fase, a finalizada acho que foi de pessoas com deficiência institucionalizadas, é isso? As pessoas com deficiência e os idosos de asilo, está finalizada. Os idosos acamados, nós também acreditamos que já tenhamos terminado. Acontece de um ou outro ainda entrar em contato, que não está na nossa rede mapeada, e nós temos ido na casa vacinar. Mas posso garantir que 98% já está vacinado. Então estamos focados mesmo agora nos trabalhadores de saúde, estamos terminando hoje, na sexta-feira, os hospitais privados, e na segunda e na terça faremos os hospitais oncológicos. Perfeito. Secretário, eu tenho recebido muitas perguntas com relação aos idosos acima de 80 anos, esses que não estão acamados. Como que vai ser? E quem tem um familiar com mais de 80 anos que veio morar com o filho, com o neto, aqui em Cascavel, não residir em Cascavel, vocês pensaram nisso? Como que vai ser? O SUS ele é universal, então não tem como impedir a pessoa de ser vacinada. Isso pode alterar um pouco a quantidade de doses que nós vamos ter que pedir a mais. Num primeiro momento, nós temos uma expectativa de vacinar cerca de 40 mil idosos acima de 60 anos. Assim que terminarmos os trabalhadores da saúde e tiver mais vacinas, nós iniciaremos os idosos. Primeiro, acima de 80, todos acima de 80. Depois, de 75 a 79. Depois, de 70 a 74 e assim por diante. Não dá para dizer quando será isso. Acredito, tenho a esperança de que deve começar ali pela metade de fevereiro ao final de fevereiro esse primeiro grupo de idosos acima de 80 anos. Entendi, certo. Secretário, você acredita que há uma vacina? Agora é uma pergunta bem pessoal, tá? Para fisioterapeuta e para profissional da área da saúde. Você acredita que há uma vacina melhor que a outra ou você segue aquela linha de que a melhor vacina é a que está disponível hoje?
Então, primeiro, para responder essa pergunta, eu sempre falo da seguinte forma, né? Quantas vacinas eu já tomei na minha vida, quantas vacinas, né, os meus filhos tomaram, quantas vacinas todo mundo já tomou, e nunca ninguém perguntou sobre a eficácia dessa vacina, né? Nós íamos para os postos de saúde, vacinávamos, mas era dentro daquele prazo, e nunca né? perguntamos a marca. Exato. A comprovação Só que a medicina evoluiu muito. Ela se torna mais rápida hoje você criar uma vacina do que tempos atrás. O que nós precisamos é a validação da Anvisa. Isso aconteceu. As vacinas estão na fase 3, elas tiveram, né, os seus dados compilados acima de 18 anos e a Anvisa autorizou. É óbvio que uma vacina pode ser melhor do que a outra. Isso é evidente. Como próprio medicamento de uma determinada marca, ela pode ser mais eficaz do que o outro. Os dois são eficazes, mas um é mais ou menos do que o outro, e isso a estatística mostrou. Nós temos os dados que a AstraZeneca tem 70% de eficácia, a Coronavac 54%, a Janssen hoje publicou 68%. Isso. O importante é nós termos vacinas reconhecidas e aprovadas pela Anvisa. Mais ou menos eficaz, é muito normal que isso aconteça. E temos que ter quantidade suficiente para a nossa população. Que é o principal. Bom, eu tenho perguntas de internautas. Vamos responder rapidinho, pode ser? Quem tomar a vacina significa que possa viajar, andar sem máscara, fazer tudo o que fazia antes da pandemia? Neste momento ainda não. Nós precisamos que as pessoas mantenham os cuidados, utilizando máscara, álcool gel e distanciamento. Por quê? Por mais que as vacinas tenham sido testadas, o resultado verídico, o efeito de tudo isso, nós vamos confirmar na prática. Daqui 4 meses da aplicação dessas vacinas. Israel tem nos demonstrado, pelos números, que os internamentos e os óbitos nos idosos que estão sendo vacinados lá de uma forma mais ampla, tem dado muito resultado. Mas isso não significa que as pessoas podem andar sem máscara neste momento, até porque aqui no Brasil o número de vacinados é muito restrito. Nós estamos ainda com os trabalhadores da saúde. Então, no dia a dia, as pessoas devem manter os cuidados. Perfeito. Olha, quem já teve Covid-19 e possui anticorpos, precisa tomar vacina? Precisa e deve tomar a vacina, né? Porque esses anticorpos que ela adquiriu ao pegar a coronavírus, nós temos visto nos exames que eles vão diminuindo ao passar do tempo. A pessoa que vai refazendo o teste, ela vai vendo que vai diminuindo. Então ela também precisa ser imunizada. O que ela não pode é ser imunizada com os sintomas. Ela precisa tomar a vacina 30 dias após ela ter tido o início dos sintomas. Ok. Quem tem alergias ou toma medicamentos, poderá ser imunizado? Não li nada a respeito especificamente sobre isso. Nós vamos entrar lá na terceira fase, na questão das comorbidades, que são as pessoas que aí têm doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, imunossupressoras. E aí essas pessoas com comorbidades, claro, conversando com o seu médico, vão saber se podem ou não tomar. Mas não existe uma restrição, uma contraindicação hoje por ser alérgico ou por tomar medicamentos nesse sentido. Ok, seguindo. A vacina é segura para crianças e mulheres grávidas? Para crianças não, tanto que não é disponibilizada. Não existe nenhuma vacina testada ou aprovada para menores de 18 anos. Eles estão excluídos da campanha de vacinação em todas as vacinas que nós temos até o momento. Então, não há expectativa neste momento para vacinar crianças. Já as grávidas, as lactentes e as puérperas podem vacinar, estando dentro do grupo. Por exemplo, agora uma trabalhadora da área da saúde gestante poderá vacinar, desde que com receita médica. É obrigatório o consenso da gestante com o seu médico e uma receita. Ok. Quais são os principais efeitos colaterais e quanto tempo eles duram? Tem essa informação? Nem todas as pessoas têm efeitos colaterais. Existem reações adversas que estão acontecendo em alguns pacientes, né, como diarreia, como queda da pressão, como uma aparente dificuldade de respirar. Aqui em Cascavel tivemos algumas reações adversas, nenhuma expressiva, nenhuma duradoura de mais de 6 horas e que muitas vezes pode estar também relacionado ao fator psicológico. Nós temos que saber separar isso, por isso que é feita sempre a investigação desses casos. Esses casos estão sendo monitorados? São casos que ficam em acompanhamento pela vigilância epidemiológica do município. Nenhum grave, nenhum que trouxe um desdobramento maior, mas sim, tivemos reações adversas como diarreia, dificuldade de respirar e queda de pressão. Tá ok. Se eu tomar a vacina, existe alguma chance de ainda assim ser contaminada, ficar assintomática e transmitir para outras pessoas? Acredito que sim, até porque por termos uma vacina com eficácia de 54%, outra de 77%, não significa que a pessoa está 100% imunizada. Reduz as chances disso. E até porque não sabemos ainda o tempo que essa imunização vai durar. Alguns estudiosos têm falando que é em 1 ano. Então a pessoa terá que tomar a vacina
a cada um ano, como é a vacina da influenza. Então, acredito que sim, a pessoa pode ainda pegar o coronavírus e ela pode ser uma transmissora desse vírus. Ok, a última, secretário. Quanto tempo depois de tomar a vacina a pessoa estará protegida e por quanto tempo essa proteção vai durar? Você acabou de falar que ainda não tem, né, esse dado. Nós não temos isso muito na prática, tem testes. A grande validade disso vai vir agora, no decorrer dos meses. Tem se falado muito que devemos esperar 90 a 120 dias para que realmente os efeitos da vacina comecem a acontecer na população em si, diminuindo os casos, a transmissão e tudo mais, e querem crer que deve durar aproximadamente como a vacina da influenza, garantindo uma imunização de mais ou menos um ano. Tá certo. Tranquilizar a população agora, aqueles que estão muito ansiosos. Eu acredito que vocês estejam recebendo muitas ligações e e-mails, porque a gente percebe que a população está muito ansiosa, aqueles grupos que ainda não estão contemplados nessas fases, né, para receber a vacina, mas existe um projeto, um plano bem organizado para que todo mundo seja vacinado, né, secretário? Sim, isso é muito importante, Soraya. A gente não pode afirmar que o plano é ruim ou que o plano é bom. Ele é o plano que existe. Ele foi determinado pelo Ministério da Saúde, por profissionais que estudaram e que decidiram que a vacinação deveria ser dessa forma. Principalmente os idosos estão muito ansiosos, até porque 75% dos óbitos da Covid em Cascavel foram em pessoas acima de 60 anos. E nós concordamos com essa ansiedade, mas precisamos ter vacinas o suficiente para terminar esse grupo de trabalhadores o quanto antes e entrar nos idosos. Então a população precisa ter um pouquinho mais de paciência e, como eu disse, quero crer que até o final de fevereiro nós possamos estar vacinando aí em massa esses idosos. Tá certo. E olha, Cascavel foi referência desde o início da pandemia. Nós tivemos uma ação muito rápida, isso a gente tem que reconhecer do prefeito Paranhos, de toda a equipe da Secretaria de Saúde, e foi modelo para muitas outras localidades. Então, acho que o trabalho continua, a gente não pode relaxar agora, mesmo com a vinda da vacina. É o momento de você prestar muita atenção nos seus hábitos, continuar com aqueles cuidados todos e ficar atento às informações que chegam, né, secretário? Isso aí. Cuidado com o fake news, acompanhem, né, as redes oficiais do município, a imprensa que tem levado essa informação para todos vocês, e cada um fazendo a sua parte, cada um colaborando e o município também, nós vamos com certeza sair agora de verdade o mais rápido possível dessa pandemia. E para você ficar mais inteirado sobre tudo o que está acontecendo aqui em Cascavel, você pode acompanhar o Instagram do secretário de Saúde, Thiago Stefanello, @ThiagoStefanello83, Stefanello com 2 L's, como está no vídeo. E também acompanhar as notícias diárias através do portal do município, no endereço que está aparecendo no seu vídeo. Atualização sobre Covid-19 e também sobre o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. Combinado? Secretário, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Toda a sorte do mundo e bênçãos aí no trabalho que vocês estão fazendo, que realmente é muito bom e a gente precisa desse trabalho efetivado. Obrigado. Eu levo esse abraço para todos os nossos servidores da saúde, que são as pessoas que estão lá na linha de frente trabalhando dia a dia. E agradecer também pela oportunidade de poder estar aqui falando com a tua audiência, com o teu público, levando informações. Perfeito. Olha, para você tem muito mais informação no nosso canal do YouTube, tá? Segue lá, vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se encontra, até a próxima!